Vamos lá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos esperar os colegas entrarem. Mais um bate-papo hoje, aqui ao vivo no Insta. Fernandinha já entrou. Camila. Olá, boa tarde. Vamos falar hoje de trânsito com os nossos colegas Alexandre e Marcelo. Boa tarde a vocês que vão dar um tempinho aí, parar um pouquinho para conversar com a gente. Camila, Edna, Céia, Fernanda, Gisele, Marcele, olá. Só aguardar os nossos convidados ilustres de hoje. Olá, dona Edna, tudo bom? Alexandre, meu amigo, chegou. Boa tarde. Vamos ver aqui se eu vou conseguir falar com meu amigo Alexandre. Vamos ver. Aguardando, conectando. Opa! Olha ele aí. Fala, meu amigo. Olá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Nessa tarde, boa, para um bom bate-papo. Uma satisfação enorme poder estar hoje conversando com você. Vamos tentar também colocar daqui a pouco o Marcelo para falar um pouquinho para a gente. O nosso bate-papo hoje, Alexandre, como a gente veio divulgando aí, vai ser um pouco sobre trânsito e mobilidade urbana. E eu queria que, antes, você se apresentasse para as pessoas que estão aí aparecendo na nossa live. Falar quem você é, da onde você é, o que você faz, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Tá bom, meu amigo? Vamos lá. Ok. Bom, meu nome é Alexandre Basilês, eu vim da cidade do Rio de Janeiro, sou carioca, morando já no estado do Espírito Santo em torno de 20 anos ou um pouco mais, na cidade de Vitória, principalmente há mais de 18 anos, pelo menos também quase 20 anos. Atualmente estou morando no centro de Vitória, Vila Rubim. É uma cidade onde eu sou apaixonado. Sou especialista em trânsito, em segurança, educação de trânsito, direito de trânsito, cientista político por formação, teólogo e pedagogo. Mas hoje vamos falar aí especificamente sobre mobilidade urbana, segurança, trânsito, segurança no trânsito, claro, e o que nossa cidade de Vitória precisa para se ajustar à lei das cidades, à lei sobre mobilidade urbana, o que a nossa cidade está precisando para ser uma cidade modelo nessa área, né? Legal. Então, a gente já viu aí que você tem uma experiência bacana. Vamos começar, Alexandre, falar então de segurança, de mobilidade urbana, perdão, tem algumas anotações aqui. E fala-se muito em mobilidade urbana, mas você poderia dizer para as pessoas aí que vão assistir, muitas delas talvez não saibam do que se trata esse assunto de mobilidade urbana, o que envolve isso aí? Sim. Em termos técnicos, a mobilidade urbana está numa lei, que é chamada a Lei das Cidades, né? A mobilidade urbana, ela trata de todos os modais onde os usuários possam, de forma rápida, com segurança, fazer seu deslocamento dentro da cidade e para todos os lados da cidade. Não apenas quando se fala em mobilidade urbana, não é pelo centro de cidade, não. Uhum. É o poder. Rapidez e segurança.
Vamos citar somente a nossa cidade, né? Para eu sair da Vila Rubim para Jardim Cambuim, por exemplo, eu tenho que ter, vamos dizer assim, diversos modais. Eu tenho que ter preferência. Se eu quero ir com veículo particular, se eu quero ir de bicicleta, se eu quero ir de transporte coletivo, qual deles vai ser para mim, vai trazer para mim comodidade, segurança, fluidez. Então, isso é mobilidade urbana. Isso quando estamos tratando, claro, de estar fazendo essa mudança de localidade com o veículo. Mas a mobilidade urbana também está relacionada ao pedestre. O pedestre deslocar de um canto para outro dentro da cidade. Eu me deslocar da Vila Rubim para o centro de Vitória, eu preciso ter fluidez, preciso ter segurança também como pedestre. Isso é mobilidade urbana, tratando de um jeito a grosso modo, né? Muito bom, muito bom. Então a gente pode ver que essa mobilidade urbana ela tá espalhada por vários aspectos, vamos dizer assim. Que seja o transporte público, transporte particular via veículo, transporte de bicicleta, motocicleta, a pé. Sim. E agora nós vemos muito em Vitória, são aquelas motinhas elétricas também. Não é? Então tá. Já explicado, Alexandre, essas modalidades, vamos falar assim, tratar das dificuldades e dos desafios de cada modelo desse. Porque muito se pensa no trânsito, carro parado, meu Deus, o que eu vou fazer? Não é? Mas então vamos começar pelo veículo de 4 rodas, principalmente. O que você acha que seria hoje o maior desafio da cidade de Vitória? Veja bem, os governadores passados, os gestores, vamos botar o nome de gestores passados, não pensaram em Vitória para um futuro. Isso é fato. Fosse isso, não tinha esse gargalho que existe hoje. A terceira ponte, que é uma ponte nova, quando ela foi feita, não se fez ela pensando no futuro. Tanto é que hoje ela é o maior gargalho que tem de entrada e saída para Vitória. Não é isso? Poderiam ter feito lá com 3 faixas, 4 faixas, tinham que pensar no futuro. Eu sempre digo o seguinte, eu vim de uma cidade, Nova Iguaçu, que é uma das maiores cidades da América Latina. Nova Iguaçu, há mais ou menos 20 anos, 25 anos atrás, passou por essa situação que hoje Vitória está vivendo, que é trânsito para sair e para entrar nela, seja pela terceira ponte, pela segunda ponte, ou indo em direção à serra, pela reta do aeroporto, do antigo aeroporto. O que se fez em Nova Iguaçu? Fez essa chamada, o veículo, tanto é que se faz para o veículo de 2 rodas, vai se fazer para outro, mas fez a reestruturação das vias. Passou a colocar vias mais largas, foi se criado no centro de Nova Iguaçu, uma via expressa, o que as pessoas poderiam falar assim, isso é impossível. Hoje, Nova Iguaçu tem uma via expressa chamada Via Light. Começa no centro de Nova Iguaçu e anda mais de 30 quilômetros, já muito mais de 30 quilômetros. Ela vai até a Pavuna, no Rio de Janeiro. Então, para o carro, a princípio, reestruturação das vias, não tem outro meio. Ou investir no transporte coletivo, com segurança, com rapidez. É isso. O transporte público, sim, ele é um meio onde você, na verdade, transporte coletivo, né? Você pode transportar muito mais pessoas dentro de um menor espaço e que isso você retira veículos de dentro da pista, né? Ou seja, dando mais fluidez. Só que o que nós vemos hoje em Vitória é um transporte caro, um transporte burocrático, né? Um transporte deficitário, vamos dizer assim. Não tem ar-condicionado, não tem segurança,
demora. Então, No horário... isso realmente é um desafio muito grande. Aí nós teremos que ver como funciona a lei certinho e as novas possibilidades de você ter novos tipos de transporte. Por exemplo, abrir o mercado para micro-ônibus, para vans, talvez seria uma solução. Sim. Ó, eu tenho falado, se você pega a região sudeste, por exemplo, nós temos a cidade do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Dentro desses estados tem seus municípios, suas cidades. E dentro da região sudeste, o estado do Espírito Santo, nós vamos falar de Vitória, é a cidade que não tem o mototáxi, por exemplo. Todas as cidades praticamente do Rio de Janeiro, cidade grande, região metropolitana, tem o mototáxi. Mototáxi é um facilitador para quem precisa se deslocar rápido. A moto foi feita para isso. A moto foi criada para isso. Ela foi criada para o deslocamento rápido. Preciso ir daqui ao centro, preciso ir do centro à Praia do Canto. Então faz um deslocamento rápido. Por que não a prefeitura, no caso, legalizar de uma forma suave, sem muita burocracia, os chamados mototáxis? Ajudaria muito. Tiraria quem, por exemplo, muitas das vezes, pega um carro. Eu já fiz uma pesquisa, certa vez atrás, em 2010, no Instituto aqui de Vitória, onde eu trabalhava, de cada 10 veículos que passavam, 9 estavam apenas com um condutor. Ou seja, então ele, para não pegar um transporte coletivo, ele ia no carro dele. 10, 9 com uma pessoa somente. E se consegue tirar pelo menos 5 desses que estão com um condutor só. Exatamente. Eu sou sempre assim a favor do livre mercado. No sentido e da liberdade de escolha. Por exemplo, eu acho que o cidadão ele tem plena condição de escolher o que ele quer fazer. Por exemplo, se ele quer andar de mototáxi, ele tem o direito de escolher. O que muitas vezes emperra a implantação de alguns sistemas de transporte, por exemplo, o Uber, que na fase de instalação, é que a falsa narrativa de que nós precisamos cuidar do cidadão, nós temos que regulamentar e regulamentar. Eu acho que muitas das vezes isso é só uma narrativa para proteger determinados nichos de mercado e não deixar o cidadão escolher. Porque eu, como cidadão, eu não quero que o Estado defina para mim o que eu vou fazer. Então, ele legaliza, claro, dentro do mínimo de regras possíveis, o básico. E aí eu vou escolher se eu quero andar de táxi, se eu quero andar de ônibus coletivo, se eu quero andar de mototáxi, se eu quero Uber. Então, o que falta muitas vezes aqui em Vitória é essa mentalidade de você abrir o mercado para beneficiar o cidadão. Isso aí. Porque isso faz parte do livre mercado. E não para você beneficiar, eu vou beneficiar, exemplo, o nicho X, o nicho Y. Não. O mercado ele vai se adaptar e as pessoas vão escolher. Eu lembro que quando estava no Uber, tinha aquele tuk-tuk. Aí a pandemia parou. Eu lembro que aconteceu um acidente e as pessoas começaram a cair de pau. Olha aí, isso não pode. Teve um acidente. Gente, acidente acontece e as pessoas que vão escolher aquele tipo de veículo, elas são responsáveis se elas querem ir ou não. Elas têm a livre escolha delas, né? Mas eu acho que então, essa abertura de mercado vai facilitar para o consumidor e para o cidadão que quer se deslocar. O que você acha disso?
Inclusive, tem uma lei, né, do governo federal em relação a isso, a liberdade econômica, liberdade financeira, que já pode ser implantada em vários setores. Tem os setores chamados de baixo risco, pode ser implantado. E, de fato, é uma verdade. Eu quero ter a escolha do meu modal, né? Inclusive, tratando ainda sobre isso, que poderia desafogar, voltando àquela sua pergunta lá atrás, uma forma de desafogar essa conexão do trânsito é o aquaviário. Por que não se implanta o aquaviário? Porque é caro, é uma questão política, está favorecendo alguém. Por que não? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Vitória, em 96 a primeira vez, ou 94, não lembro, 1994, eu vi as barcas ainda, ali o cais de Dom Bosco, achava aquilo lindo, achava aquilo maravilhoso. Por que acabou com aquilo, deixou aquilo se acabar, sendo que pessoas utilizavam aquilo ali? Se não me falha mesmo, no centro também tinha um embarque e desembarque, que levava as pessoas para Paú e traziam para cá. Eu, quando servi o Exército, lá na Prainha, servi não, porque eu fui me alistar e fui lá jurar bandeira e tal, eu morava ali em frente, na rua do Colégio Dom Bosco. Eu atravessava a rua, pegava a balsa ali e com 5 minutos eu estava em Vila Velha, na Prainha, do lado do convento ali, do lado do Exército. E aí a gente entra, Alexandre, no seguinte assunto. Vitória, como tantas outras cidades no mundo aí, por ser uma ilha, ela tem essa vocação para o transporte marítimo. Mas, infelizmente, aí eu acho que nós vamos entrar num assunto que é muito mais falta de interesse político e muito interesse de empresários do setor rodoviário, que eu vejo que eles não querem perder esse nicho. Não querem... são intocáveis. Vão dizer que eles vão perder dinheiro, que esse transporte precisa estar conectado com o sistema Transpol. Por que precisa? Primeira pergunta. Por que precisa estar conectado com o sistema Transpol? Por que não existe um transporte saindo lá de Ilha das Caeiras, Santo Antônio e região ali, descendo sentido Segunda Ponte, onde ele possa parar no centro de Vitória, parar de novo aqui, que seja no antigo Terminal Dom Bosco, ou em algum outro ponto, ou próximo ao Shopping Vitória, e depois atravessar para a Prainha de Vila Velha. Isso. Perfeitamente. Eu, como usuário de um sistema de transporte, gostaria muito de ir, primeiro, porque daqui do Terminal Dom Bosco, antigo, eu moro aqui em frente quase, até Vila Velha, se demorar muito, vai demorar 10 minutos. A partir do momento que você ligou a máquina e foi. E aí, nesse período aí de 19 horas, 16, 18 horas, naquele trânsito infernal, é uma opção para as pessoas. Sem falar que poderia ser muito bem um atrativo turístico. Sim. Tiraria veículos de circulação, ônibus passaria ônibus passaria... Sim. Só ler um comentário aqui da Janaína, falando aqui, ó. Eu entendo que quanto maior a variedade de transporte, melhor a locomoção. Exatamente. Imagina, é claro que, guardadas as devidas proporções, porque nós temos navios passando aqui. Se tivéssemos uma ciclovia ligando Vitória e Vila Velha. Sim. Poderia simplesmente atravessar de bicicleta. Ou um corredor somente para moto. Isso. Então, são coisas que
Todo lugar do mundo tem transporte via balsa, aquaviário. Só a Vitória que não pode. Por quê? Cercada por água, estamos no meio da água e não pode utilizar. É terrível, é verdade. E aí é o tipo de pensamento que nós temos que ter, que é, primeiro, por que não tem? É uma questão. Quem são os interessados em não ter? É verdade. Por que que aqueles que querem são silenciados? Então, essas coisas a gente tem que pensar, porque é hora de evoluir, e o cidadão não pode ficar refém do Estado dessa forma. Por exemplo, nós vimos agora que o governo do Estado ia pagar, acho que 40 milhões em diesel subsidiado. Então, alguma coisa errada. Alguma coisa não fecha. Porque a iniciativa privada ela funciona muito bem quando não tem a mão do Estado em cima do Estado. Porque aí tem gente que quer tirar proveito, é político que quer a parte dele. São coisas que nós vemos pelo Brasil que a gente não consegue acreditar e não quer mais aceitar esse tipo de coisa. Isso aí, verdade. E o Marcelo já... Você viu que o Marcelo entrou, né? Vou fazer o seguinte. Ele está acompanhando a gente. Eu vou fazer mais uma perguntinha para você aqui, para depois eu tentar chamá-lo. E se eu não conseguir, aí você volta, tá bom? Ok. Falando ainda dos desafios que a gente estava naqueles modais, nós temos ainda as bicicletas e o próprio pedestre. O que você vê de desafio? O que você vê de desafio aí nesses dois modelos? Tanto na lei das cidades, como no PDU, no plano diretor urbano, vai tratar com o ciclista e o pedestre, e de uma forma sustentável. Se você pega o ciclista, eu sou ciclista. Muitas das vezes eu preciso me deslocar de bicicleta de um lado para o outro. Eu sou pedestre, da mesma forma. Eu pego aqui, e isso cabe não somente a nós que temos uma mobilidade boa, mobilidade física que eu falo, porque a mobilidade urbana, dentro também do Estatuto das Cidades, do PDU, ela visualiza a pessoa com mobilidade reduzida e a pessoa com deficiência. Então, eu, com a minha mobilidade boa, física, vou andar daqui, da Vila Rupinha, ali no centro. As calçadas são horríveis para pedestres. São horríveis. Vira e mexe, tem que estar subindo, descendo, subindo. São calçadas com degraus, fica subindo e descendo e buracos. Né? Isso para o pedestre, com boa mobilidade. E para quem não tem? Esses dias eu vi uma pessoa caindo. Há um mês atrás eu caí no centro, dentro de um buraco, não sei nem que buraco é aquele. Caí lá dentro. Pois é, fotografei. Me machuquei, eu caminhando, eu vi um casal correndo para me resgatar lá de dentro do buraco. Ciclista tem algum pedacinho aqui e ali que tem a ciclovia, agora fizeram a Avenida Vitória com uma ciclovia que é uma loucura também. Não sei se você já andou nela. Mas se você vir naquela ciclovia, ela vem lá do Romão, bonito, tranquilo, atravessou Jucutuquara. Quando ela chega ali praticamente perto da Faesa, ela acaba. O cara, uma loucura aquilo aí, ela acaba, ele tem que ir para a direita ou para a esquerda. Aí o que é que acontece? Pois é, depois da Faesa ela retorna. O cara põe a bicicleta na cabeça, tem que virar um pedestre. Ou, como eles fizeram ali, fizeram uma calçada compartilhada de ciclista com pedestre, isso dá confronto, que eu já vi, porque o pedestre tem a preferência, mas o ciclista acha que também tem. Faltou a educação, né? Implantou e não teve a educação relacionada àquilo ali. O gestor pensa que a população em si, só em ver aquilo ali, já está educado, não é por aí. A sinalização
é essencial, que falta, enfim, se a ciclovia ela for implantada de forma como tem que ser, né? De forma como tem que ser, seria ideal. Muita gente, eu acredito, deixaria carro e ônibus, deixaria de pegar ônibus e andaria de bicicleta. Deixa eu só ler um comentáriozinho aqui da Marcele. A Marcele falou assim, ó, em se tratando da região metropolitana de Vitória, que não foge à regra de outras regiões do país, a oferta ainda é muito aquém das necessidades da população, com veículos coletivos lotados. Realmente, isso aí é um problema, parece que no país todo. Tudo aquilo que ainda está atrelado ao governo, não funciona direito de alguma forma. Então, a gente precisa tirar o governo, o Estado, da cacunda do empresário, abrir o mercado para que o mercado ofereça o melhor tipo de transporte para as pessoas. Sim. Por exemplo, as vans. Não só falar as vans. Por que não deixar as vans trabalharem? Ah, não, mas nós temos que regulamentar porque temos que cuidar das pessoas. Mentira! Se eu ando de van, eu sei do risco que eu corro ou do benefício que eu tenho. Sou eu que tenho que decidir. Não o Estado impor aquilo que ele acha é assim, né? De baixo para cima, na porrada. E aí, você falando da sua mobilidade, do seu acidente, imagina se você tem você ainda não é tão idoso, é jovem, forte. Imagina se é um idoso, uma pessoa de 70 anos, pode quebrar um fêmur. Por quê? Serviço mal prestado. Isso aí. Então, todas essas coisas, muitas vezes, ou falta fiscalização de dentro, ou conivência. Ou é falta porque não quer fazer, não quer olhar, ou é conivência porque alguma coisa está acontecendo. Né? Isso aí. Relacionado à van, se falar assim, a van vai trazer desemprego, conversa fiada. Não tem van e não tirou os cobradores. Tirou os cobradores e não tem van. No Rio de Janeiro, vou citar a minha experiência de lá, lá tem van. Os ônibus não deixaram de circular. As vans circulam e os ônibus circulam. Quando eu quero, pego van. Quando não quero, pego o ônibus. Ou pego aquele que venha primeiro. Tem tanto a van como o ônibus. E não tirou emprego de ninguém. Pelo contrário. Toda van tem o motorista, que é o próprio proprietário, que é o MEI. E essa van sempre tem uma pessoa que está ali empregada. Então, ou seja, são 2 empregos. São 2 empregos. Pelo menos uma família, no caso, se o cara trabalhar com a mulher dele, né? Ou 2 famílias que vão estar sendo beneficiadas. Eu falo assim que muitas vezes nós somos tratados como idiotas. Né? Sim. Algumas pessoas que estão no comando da cidade, do estado, eles tratam os cidadãos como se eles fossem idiotas, achando que as pessoas não vão perceber o que é feito. Agora, curiosidade, Alexandre, você como especialista de trânsito, você que representa uma associação de trânsito aí, o que você acha da sinalização de Vitória? Existe diferença de sinalização? São 2 coisas que eu quero falar. Existe diferença de sinalização nas áreas mais nobres de Vitória e nas áreas periféricas? É tudo tratado igualitariamente? Outra coisa, eu já observei que Vitória é a capital da onde é proibido virar à direita. É uma coisa assim, é insano. Você chega no cruzamento, vou te dar um exemplo. Você sai da Praia do Canto, você pode virar à esquerda, vai passar em frente o Sacré-Cré, né? E vai pegar a ponte de Camburi, ou você não pode virar à direita.
no sentido de quem vai para o centro. Você não pode virar à direita. Então, se você parar ali, você tem que virar à esquerda e ir lá de novo entrar. Ou seja, Vitória é proibido virar à direita, cara. Aí eu tenho ali, eu vou te dizer outro local. Você saindo de dentro de Jardim da Penha e Mata da Praia, naquela antiga Rua do Relógio, você não pode virar à direita. Você, quem sai da UF, quem sai de Jardim da Penha, que faz de frente para a UF, você não pode virar à direita. Saindo de dentro de Bairro República, você tem que virar à esquerda, você não pode virar à direita. Então, é surreal, cara. São as coisas que você faz, eu não acredito. Vou pedestre. Cara, vira à direita, com preferência ao pedestre. Ó, dê atenção, dê preferência ao pedestre. Atenção ao pedestre. Mas, pelo amor de Deus, tem que arrancar essas placas de proibido virar à direita em Vitória. Só é verdade. Eu percebo isso ou tem mais gente, pelo amor de Deus, que percebe isso? É a primeira questão aí, de fato, se você pega alguns municípios, alguns bairros, a exemplo de Jardim Camburi e Jardim da Penha, podemos dizer que ali temos um tipo de sinalização exemplar. Quando você vai para bairros mais periféricos, né, a sinalização são precárias, tanto horizontal como vertical. E essa de direita, de fato, não tem lógica. Se o fluxo está para a direita, me proíbe de entrar à direita, ora, permite-se entrar à direita com uma ressalva, com cuidado ao pedestre. Mas é difícil. É difícil entender isso. Não é não. É fácil você resolver isso. É muito fácil. É apenas a troca de uma placa. É porque, assim, Brasil é complicado, cara. Eu vejo, assim... Uma vez eu conversei com alguns amigos meus que trabalham na CETRAN de longa data. Eles falaram assim, cara, secretário, subsecretário, os primeiros cargos ali, ninguém sabe nada de trânsito. Ninguém sabe nada de trânsito. E eu vejo que isso é um problema crônico dentro da Prefeitura de Vitória, onde o secretariado e seus subsecretários são cargos políticos de pessoas que não têm, muitas vezes, nada a ver com aquele setor. Então, assim... Deve ser cargo técnico. Tem que ser cargo técnico, pelo amor de Deus. Isso aí, há muitos anos eu já venho falando, não só eu, o Marcelo, e entre outros especialistas, sempre temos discutindo sobre isso, o trânsito parece ser uma casa da mãe Joana. Porque, geralmente, quem assume secretaria, diretoria, alguma coisa do tipo numa autarquia, num governo, num estado, relacionado ao trânsito, sempre é uma pessoa que nada sabe sobre trânsito. É uma loucura. Parece que o trânsito, as secretarias, diretoria de trânsito é a casa da mãe Joana. Põe qualquer um ali, vai tocando o barco. É mais ou menos isso. Eu vou te falar, não é casa da mãe Joana, não. É casa de cargos comissionados. Casa de cargos comissionados para servir político, para serem cabos eleitorais na próxima eleição. É isso que é. É fácil. Eles acham que nós somos bestas. Assim, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se o Marcelo está aqui. Sim. E chama ele para bater um papo também, que eu vou acompanhar. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar chamá-lo aqui, o Alexandre. Tá. E aí depois eu tento voltar com você, vou ver como é que eu consigo fazer aqui, tá bom? Ok. Se você sair aí, eu consigo chamá-lo aqui novamente. Mas aguarda aí, acompanha aí, tá bom? Por enquanto, obrigado aí pela participação. Vamos lá, deixa eu chamar o Marcelão aqui. Uai. Tá dizendo aqui que ele não pode participar. Marcelo, se você estiver olhando aí, tenta me chamar aqui para participar. Agora foi, hein? Vamos ver. Opa. Vamos ver. Só aguardar o Marcelo entrar aqui. Agora vai. Fala, meu amigo! Você estava acompanhando o nosso bate-papo aí, né? Rapaz, estava. Muito bom, hein? Faz o seguinte, Marcelão.
Se apresenta Muito para o bom. pessoal aí, fala quem você é, qual a sua área de atuação, para você poder, dentro daquele assunto que a gente estava conversando aqui, que é mobilidade Correto. urbana, que é tipos de transporte, e o que você poderia dar uma palavrinha para a gente aí? Ok. Bom, eu sou o Marcelo Fonseca, sou mestre em políticas públicas, né? Minha formação principal é matemática, fiz matemática e depois fiz pedagogia. Sou especialista também em gestão de trânsito e estamos aí nessa caminhada aí já há um bom tempo. A minha dissertação no mestrado que eu defendi foi o Plano de Mobilidade Urbana de Vitória. Então, falar de Vitória para mim é uma coisa muito fácil, né? Falar sobre a questão da mobilidade de Vitória, sobre a segurança de Vitória, sobre o trânsito de Vitória é uma coisa tranquila, é uma coisa que eu estudei muito durante 2 anos e meio, e então conheço com uma certa profundidade e precisamos mudar, urgentemente. Então, Marcelo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir espaço para você falar um pouco para a gente aí do que você ouviu e querer colocar um pouco mais aí do seu conhecimento para mim, como candidato a vereador, do que eu posso ouvir de vocês para tentar, no futuro, levar para dentro da Câmara, com a certeza da nossa vitória, dependendo do voto das pessoas que estão nos assistindo, dos nossos amigos. E eu preciso me respaldar com pessoas que tenham conhecimento técnico nessas áreas para poder cobrar lá dentro da Câmara. Então, fala um pouquinho para a gente aí da mobilidade urbana de Vitória, dos desafios, das possibilidades e o que pode ser feito. Ok. Otaviano, a gente sabe que Vitória é um verdadeiro gargalo, né? Tudo desemboca em Vitória. E, infelizmente, a cidade de Vitória, ela passa por situações gravíssimas, porque não há um interesse municipal ou do gestor municipal em tratar a cidade de forma séria, né? Infelizmente, a maioria dos cargos que existe em Vitória são cargos políticos e não cargos técnicos. Então, quando você vai na Secretaria de Trânsito ou na Secretaria de Obra, somente eu que sou um militante nessa área, o que nós mais nos encontramos são pessoas que não sabem sequer a diferenciação de sinalização. Então, às vezes, a gente fala numa mão francesa, o cara não sabe o que é. A gente fala numa sinalização viária, o cara não sabe o que é. Então, por quê? Primeiro, porque não é uma pessoa da área, né? E segundo, porque não tem interesse em buscar esse conhecimento. Então, vai enxertando pessoas ali, vão colocando pessoas de qualquer jeito, sem qualquer formação, sem qualquer conhecimento, com os apadrinhamentos políticos. Esquece da parte técnica. Então, Vitória tem que mudar. Quando a gente vai para as periferias, aí que a gente se assusta mesmo. Que além de você não ter as calçadas, não ter o espaço da calçada, embora exista uma lei municipal que diz que as calçadas são de responsabilidade do morador, mas compete à prefeitura fiscalizar. Então a prefeitura também não fiscaliza, a prefeitura também não faz e a prefeitura também não cobra. Então deixa o negócio, desculpa a expressão, a bambu. Então fica aquela coisa louca, né? Ninguém sabe de quem é responsabilidade, ninguém cobra, ninguém faz nada. Infelizmente, você chegando na periferia, nos bairros mais carentes, você não tem mobilidade nenhuma. A política de mobilidade urbana na cidade de Vitória, ela foi exclusivamente desenvolvida para as classes altas. Quando você coloca, né, nós tínhamos aí a questão do patinete, o patinete não ia lá para o morro, né, porque não tinha como usar lá. Quando você coloca a linha verde, você coloca lá na beira da praia. Por que você não coloca lá na periferia? Por que não leva essa educação de trânsito para lá? Então, falta vontade política, falta interesse do gestor público, falta interesse do gestor municipal em fazer uma política séria, né, de comprometimento com a sociedade. É por isso que nós temos que pensar em uma renovação, uma mudança urgente, porque não dá para a Vitória continuar do jeito que está. Hoje é praticamente impossível você transitar na cidade de Vitória. Primeiro, pela questão da mobilidade.
Segundo, pela insegurança. Nós estamos acompanhando aí nos últimos dias o grande índice de violência dentro da cidade. Isso não é reportado. O mapa da violência, quando se vai se falar do município, se cala, porque há interesses políticos por trás disso. Eu não posso mostrar a realidade, mas o povo capixaba, a população de Vitória, sabe o que está acontecendo. Então o momento é agora. Nós estamos tendo um momento oportuno de fazer diferença, de colocar pessoas que realmente conhecem e entendem tanto da parte de mobilidade quanto da parte da segurança, em levar uma esperança, uma melhoria para os munícipes. Essa é a minha percepção das coisas que estão acontecendo. E aí surge Otaviano, um cara com uma visão de segurança, um cara que tem uma visão voltada para a questão da mobilidade, e nos enche de esperança como munícipe de Vitória. Obrigado aí pela palavra, mas eu vejo o seguinte, que falta isso aí, muitas vezes, o Marcelo, não é uma mágica que precisa ser feita. É fazer o básico, fazer o simples, fazer o que qualquer um pode fazer, mas ninguém faz. Então, vamos lá. Você falou de mobilidade urbana e segurança. Olha como é que as coisas são conectadas. Se eu ando de transporte público, eu sou assaltado. Se eu estou no meu carro, eu sou assaltado. Se eu vou de Uber, o motorista não sabe se é um passageiro ou se é um assaltante. Se eu vou de bicicleta, eles roubam minha bicicleta. Se eu vou a pé, eu perco meu celular, minha carteira, minha bolsa. Então, toda essa mobilidade urbana está conectada com essa segurança pública inexistente. Não é? Então, muitas vezes, as políticas públicas, elas não são isoladas. Elas são... elas estão conectadas, certo? Mas parece que o gestor, eu sempre gosto de colocar entre aspas esse gestor, né? Sim. Porque essa palavra virou moda. Ele é gestor, que é bonito. Gestor. Mas é a vergonha. Enfim, e aí falta essa conversa entre as secretarias, porque você imagina, se eu não tenho como me movimentar, eu vou a pé, a rua, eu não consigo andar com segurança, eu não tenho iluminação, eu tenho calçada irregular, tudo isso favorece a criminalidade. Se a minha ciclovia ela é escura, também favorece a criminalidade. Então, se o meu transporte não tem uma câmera dentro, não tem não tem como você colocar um segurança privado dentro de cada ônibus, mas precisa ter câmeras dentro de uma central de monitoramento, talvez da própria empresa. Uma central de monitoramento em que é acionado diretamente ali a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. Então, são assuntos que se conectam. E aí, você falando de trânsito, o que você vê hoje em Vitória na questão de segurança de trânsito propriamente dita? Porque fala-se muito em... Por exemplo, agora teve a mudança da pontuação da carteira, da validade da CNH, mas fala-se muito em fiscalização, fiscalização, fiscalização. E por que não essa educação de trânsito, ela começar, já deveria ser feito, dentro das escolas de ensino fundamental, não uma vez por ano, mas sendo continuada. O que você acha disso? Bom, Taviano, a gente sabe perfeitamente que o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz esse processo da educação de trânsito nas escolas, né? Desde as séries iniciais, indo aí para o ensino médio também. Porém, é um artigo que ficou ultrapassado no Código de Trânsito, porque não há essa cobrança na efetividade. Né? Foi esquecido, muito esquecido. Eu lembro um tempo atrás que eu entrei com uma ação, né, judicial
solicitando tanto a Secretaria de Educação Municipal, estadual e também o Detran em cobrar dos municípios que desse a educação de trânsito. Fui até o Ministério Público, fizemos denúncia e tal, aquela coisa toda, e sequer tivemos uma resposta. Ou seja, não há interesse do poder público, né, em fazer isso. Cobrar das instituições, cobrar dos municípios que tenham uma educação de trânsito nas escolas. Porque se você inicia nas séries iniciais, né, aquela criança, ela vai falar com seu pai, ela vai falar com sua mãe, com seu tio, com seu avô, quando ele cometer qualquer infração no trânsito. Mesmo de forma até involuntária, às vezes por não entender na magnitude, né, ele vai cobrar do seu pai, ele vai falar. Então a criança, ela acaba sendo o seu maior instrutor, o seu maior professor, porque ele vai falar, pai, não pode fazer isso, mãe, não pode fazer isso, lá na escola eu aprendi dessa forma. Então o que está faltando é um investimento na educação de trânsito. É importante a fiscalização? É importante a fiscalização, mas a prevenção e a educação é o melhor caminho. Então, se nós tivéssemos isso dentro da prefeitura municipal, nas escolas municipais, e por não dizer talvez até nas estaduais, nós teremos com certeza um índice de acidente bem menor. É uma das propostas, né, que a gente deveria mostrar para as pessoas e para os nossos, né, gestores, como você fala, para os nossos gestores, que é possível acontecer, é possível fazer. Será que acabou de nascer um primeiro projeto aí para a gente levar para a Câmara de Vitória? Pode ser, ó. Eu já vou colocar de volta para você, para a gente pensar nisso aí. E aí, Hugo, pensar nesse assunto como sendo um primeiro projeto, com a obrigatoriedade do ensino semanal de trânsito. De repente, você tem uma aula semanal, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Claro que de forma graduada, né? E sendo massificado. Isso tem que falar uma vez, duas, três, cobrar, entendeu? E o município, muitas vezes, ele se furta de fazer aquilo que ele deveria ser feito. Eu vejo que são duas áreas importantes para a gente levar para dentro das escolas, que é tanto essa educação de trânsito, que vai salvar vidas, e empreendedorismo, que se ensina as crianças desde pequeno a serem empreendedores, que vão ser os futuros geradores de empregos para a nossa cidade. E nós temos aqui pessoas da educação nos assistindo, e eu queria perguntar aí, pode ser a Fernanda, ou a Camila, que está aí, ou qualquer um outro, se dentro das escolas da prefeitura, ou qualquer uma pessoa que tenha filhos na prefeitura, se existe educação de trânsito continuada. Porque, pelo que eu sei, não existe. Não existe. Não existe. É até interessante. É até interessante, Otaviano. Aqui, ó, a Marcele colocou aqui, ó. Ela fez uma colocação, ó. Aqueles que usam bicicleta, skate, patins e patinetes devem aprender que existem faixas para ciclistas e outros lugares apropriados e seguros para diversão que excluem as vias públicas. Via pública realmente é um local que pode causar acidente. Depois ela colocou aqui, ó, os ensinamentos sobre educação no trânsito devem começar nas séries iniciais e aliar teoria e prática. O que muitas vezes acontece é simplesmente a Semana Nacional de Trânsito. Aí eles vão lá, fazem um teatrinho uma vez por ano, chamam a Polícia Militar de Trânsito, a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, para fazer um teatrinho, uma palestra na escola. Eu acho assim, insignificante em termos de tempo, em termos de quantidade de assunto a ser abordado para essas crianças. Não é? Então, o Marcelo falou aqui, só faz esse trabalho em escolas na semana de trânsito. Isso em alguns municípios. No geral, nada mais que isso.
Então, é isso aí, ó. No máximo, ensinamento sobre semáforos verde, amarelo e vermelho. E digo mais, eu acho que não deveria isso ser só em escola pública, porque o Código de Trânsito ele não diz que deve ser só em escola pública. Ele fala nas escolas de ensino fundamental e médio. Ele não diz pública ou particular. Então, isso nós devemos cobrar. E por que não? Cobrar dentro das escolas, né, que seja inserido isso, porque é questão de saúde pública. Trânsito ceifa em torno de 50, 60 mil vidas por ano no nosso país. Segundo os últimos dados que eu obtive, é isso aí. 50, 60 mil vidas de acidente de trânsito, né? E, Marcelo, com relação a você que é gestão pública, você tem conhecimento em gestão pública, o que você acha, nós falamos aqui do transporte aquaviário, uma ligação aí no transporte aquaviário, o que você tem a falar sobre isso? Seria uma opção viável para a Vitória? Otaviano, além de ser uma opção viável, é uma opção sustentável. Nós estamos passando por momentos difíceis no meio ambiente. Só que muitas pessoas ainda não acreditam nessa possibilidade da falta de água, né, degradação do meio ambiente no formato em geral. Então, a questão do aquaviário seria crucial para a cidade. Como você e Alexandre falaram anteriormente, alguns anos atrás, não podemos falar muitos anos atrás, senão descobre a nossa idade, né? Mas alguns anos atrás, nós tínhamos o aquaviário e funcionava-se muito bem. Quantas vezes atravessamos de Vila Velha para Vitória, de Vitória para Vila Velha, né? Em preço muito acessível. Quantos veículos nós tiramos das vias com o aquaviário? Então, é viável, entendeu? É viável. O que está faltando é alguns políticos tomarem vergonha na cara, deixar os compromissos, né, particulares de lado e pensar na população, pensar no povo, pensar nas pessoas que realmente precisam, né? Não atende somente o aquaviário, ele não atende somente a classe C ou a classe D, mas ela atende também tanto a classe A quanto a classe B, num formato geral. Então, o que as pessoas precisam fazer, o que o gestor municipal precisa fazer, é tomar vergonha na cara e fazer a coisa correta. É possível, meu amigo, pode ter certeza disso, é possível fazer, é um transporte sustentável e Vitória tem condições de fazer. Pode acreditar no que eu estou te falando, porque eu fiz um levantamento de estudo, nos debruçamos sobre isso e há possibilidade de fazer. A gente precisa de pessoas sérias para tocar o projeto para frente, tocar o negócio para frente, fazer o negócio andar. Nesse caso aí, é função do Estado ou do município? Você sabe me dizer? Que é como você estaria ali lidando com dois municípios, né? Vitória e Vila Velha. Só o município de Vitória conseguiria responder por isso, ou você teria que ter intervenção do Estado, mediador com Vitória e Vila Velha? Na verdade, a intervenção, ela parte dos três entes federativos, né? Tanto o estadual, quanto o municipal, quanto o federal. Até pela questão das águas, entendeu? Então, nesse levantamento, nesse estudo que nós fizemos, há essa possibilidade. E essa conversa é muito aberta. Nós já tivemos casos no passado, estudos que foram feitos no passado, só não foi tocado para frente porque não tinha interesses. Porque a empresa de ônibus, né, do transporte ia perder tantos por cento de arrecadação, a outra empresa ia perder tantos por cento de arrecadação, então não houve interesse, porque é um transporte barato. É um transporte barato. É um transporte barato, um transporte curto, né? E aí, para aqueles que querem rápido, para aqueles que querem ganhar milhões, opa, não vale a pena, vamos parar aqui, não vamos mexer com isso, porque nós não vamos ter uma arrecadação que a gente imagina ter. Então, o que está faltando é justamente isso, é interesse do parte do gestor municipal estadual, né? Eu nem falo mais do federal, porque a gente percebe que a linha de trabalho do presidente da República é uma linha totalmente diferente, é facilitar para a população, é levar o melhor para o povo, né? O que está faltando é o interesse municipal e estadual mesmo. Mais municipal porque, querendo ou não, passa pelos viés da prefeitura. Entendi.
Ó, o Marcelo fez um comentário aqui, ó. Trânsito no Brasil mata igual ou mais por ano do que os Estados Unidos perderam na Guerra do Vietnã. Sem falar enorme número de feridos e muitos com incapacidade permanente. E aí, incapacidade permanente, nós temos ainda aí a questão do INSS, né? É dinheiro do povo sendo gasto para pagar pensão, para pagar aposentadoria por invalidez e muita coisa. A Marcele falou aqui, ó, pelo projeto apresentado, cerca de 800 mil pessoas seriam beneficiadas com a implementação do modal aquaviário, podendo realizar o percurso entre a Praça do Papa e a Prainha levaria 3 minutos. Você vê, 3 minutos. Eu falei em 10 minutos assim, né? Eu sei que é muito menos. Mas você imagina você sair da Praça do Papa, imagina 18 horas. Quem pega um ônibus ali na Praça do Papa, às 18 horas, vai pegar aquele trânsito até subir a ponte, descer Vila Velha, ou a pessoa atrás ali da Marinha do Brasil, pegar uma balsa, uma barca, uma barcaça, ou do jeito que vocês quiserem chamar, e atravessar para Vila Velha. Aí você fala, ou para não, Cariacica. ela tem que estar ligada com o Transcol, porque senão as pessoas Tem vão pagar mais. necessidade. Meu amigo, é uma opção. Quem quiser e puder ir com a barca, vai, atravessa. Quem não puder, infelizmente vai no outro. Até você conseguir adaptar uma coisa com a outra. Mas eles colocam muita burocracia, né, para impedir que as coisas fluam, né, que as coisas saiam do... Ó, e é impressionante que todas as pessoas... Ó, Poliana entrou, Jean, meu parceiro aqui entrou, meu amigo de longa data, que até, inclusive, trabalha em rebocador. Então, ó, Jean, poderia ser um piloto aí dessas barcas para a gente. Das barcas. Então, olha só, eu vejo que é interessante que eles não têm interesse, cara. Na verdade, eu acho que não é interesse de fazer. É mais interesse em manter o seu compromisso com alguns empresários, né? Que hoje estão aí, nós acabamos de ver empresa de ônibus de Vitória aí, como eu tive uma fala de um motorista de ônibus daqui dos ônibus de Vitória, que ele está há 3 meses ou 2 meses sem receber a título de alimentação e tal, enfim, quer dizer, é uma vergonha a situação que se encontra o transporte aqui na nossa cidade. E eu não vejo vereador falando, prefeito menos ainda, sumido, prefeito só vem abrir a boca quando é para falar do queridinho do poste dele, que está como candidato aí a prefeito. Então, assim, eu vejo que eles querem manter o status quo deles e manter a forma de governar, que é dando cargo comissionado, loteando a prefeitura e se mantendo no poder a todo custo, né? Falta vergonha na cara de certos políticos aqui em Vitória, se não for a maioria, como diz aqui a colega, maquiando a realidade, gastando milhões em propagandas, né, com imprensa, e deixando de gastar com aquilo que deveria ser gasto e que geraria renda e facilidade para a população de Vitória. Verdade. Taviano, se você me permite, é porque eu acho que o nosso tempo está terminando. Uhum. Se você pudesse fazer o fechamento, né? Infelizmente, né? Muito curto, né, o tempo, uma né? hora aqui tá bom, vamos terminar falando de algumas coisas interessantes. Mas se você quiser dar a sua palavra aí, final. Só queria agradecer mesmo, né, por a gente estar fazendo essa live aqui. Eu acho que é importante nesse processo eleitoral a gente apresentar as propostas, né, ouvir as pessoas, principalmente, né, as pessoas que são candidatas. Vejo você como um futuro representante nosso, né, na Câmara de Vereadores em Vitória.
tem um conhecimento técnico da área, não só de mobilidade, mas também da área de segurança, é um operador da área, e, além disso, conhece a população, conhece a necessidade da cidade. Então, eu fico muito feliz em saber que tem pessoas igual a você, que é candidato, que está aí lutando para poder levar o melhor para a população. Agora, o nosso povo capixaba, principalmente da cidade de Vitória, precisa entender e conhecer as pessoas e saber que é preciso mudar, é renovar. Então, eu fico muito feliz, muito contente mesmo, por ter você aí como um representante aí na Câmara. Muito obrigado, obrigado pela palavra, obrigado pela sua participação, obrigado ao nosso amigo Alexandre, que falou agora há pouco, ele saiu para você poder entrar e dar dando a sua participação. E o fechamento que eu quero deixar aqui é o seguinte, primeiro que eu não sou nenhum santo milagreiro, não venho aqui fazer promessa mirabolante, não venho aqui falar de que eu vou fazer e vou acontecer, mas eu quero deixar bem claro que o meu compromisso, chegando dentro da Câmara de Vitória, é exclusivamente com a verdade e com o povo de Vitória. Eu não tenho compromisso algum com partido político, com político algum, com empresário algum. Certo? Vocês que me ouvem, que me apoiam e que vão dar o voto de confiança, é que vão ter o direito de me cobrar, e eu faço questão que me cobrem a todo momento. E todas essas lives que eu estou fazendo, eu vou deixar eternizadas aqui dentro do meu Instagram, para que futuramente as pessoas possam vir, olhar e confrontar com qualquer coisa que eu venha falar ou fazer dentro da Câmara. Entendeu? Porque eu acho que discurso demagógico, discurso que é doce, que é agradável aos ouvidos, é muito fácil de se fazer. Mas a verdade, ela muitas vezes é amarga, é dura, mas é o que tem que ser dito. Então, eu não estou me colocando na política para enganar as pessoas ou para viver da política. Certo? Então, assim, meu compromisso é esse. Eu quero agradecer de coração a sua participação, a participação do Alexandre. E nós já temos aí a sementinha de um projeto que é possivelmente a educação de trânsito sendo feita dentro das escolas da prefeitura e dentro de todas as escolas. Nós vamos cobrar isso porque você ensina uma criança quando ela é pequena e ainda quando velho ela terá esse conhecimento. Isso é bíblico, né? Verdade. Então, gente, Verdade. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Marcelo, meu amigo, obrigado. E que Deus nos abençoe e que continuemos Amém. assim, seguindo com a verdade à frente, porque a verdade tem que ser a nossa base. Tá bom? Gente, obrigado. E saindo daqui, estou indo já para a rua, encontrar o povo, falar da minha história e pedir voto. Brasil! Brasil! Valeu! Amém. Tchau, gente! Falou! Obrigado!